Vamos falar agora sobre um projeto de lei federal que eleva a carga tributária de empresas e a classe média brasileira. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Diego Diniz. Já está aqui com a gente, falar sobre tributos. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Jornal da Rede Alesp. Quais são as mudanças aí previstas nesta reforma do imposto de renda para as empresas, por favor? Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos, a reforma ela é ampla, mas eu destacaria aqui alguns pontos fundamentais, né? O primeiro deles é a vedação quanto à dedutibilidade de juros sobre capital próprio para as pessoas jurídicas, né? Um outro ponto importante também é a apuração trimestral obrigatória para as pessoas jurídicas e não mais uma apuração anual, o que com certeza vai trazer um impacto para fins de fluxo de caixa, porque eu tenho que apurar e recolher esse imposto de renda trimestralmente. Também uniformização da tributação dos investimentos financeiros, com uma alíquota única. Um outro ponto importante, acho que esse talvez seja o mais relevante da mudança, que está trazendo muita discussão, é a instituição de IR sobre dividendos, uma alíquota de 20% sobre aqueles valores que são distribuídos aos sócios de uma pessoa jurídica, exceção feita às microempresas, desde que o valor distribuído seja inferior a R$20 mil por mês. E também, sem sombra de dúvida, esse projeto ele tem por objetivo ampliar a quantidade de pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. E ainda para a pessoa física também uma correção da faixa de incidência do IR. Pois é, eu estou vendo aqui, o projeto federal prevê o retorno da tributação sobre os lucros e dividendos, que estão isentos desde 95. Podia explicar melhor para a gente, doutor? Claro. Na verdade, uma empresa, uma forma dela remunerar os seus sócios é distribuindo dividendos, que são os lucros apurados diante da prestação de serviços ou, enfim, da atividade empresarial por ela exercida. Desde 95, que é a distribuição de dividendos, ela é sujeita à isenção. Agora, o governo federal ele tem por objetivo tributar essa distribuição com uma alíquota de 20% sobre esse valor distribuído a sócios de empresas. Com exceção feita, repito, as microempresas, desde que o valor distribuído seja inferior a R$20 mil. Um ponto importante que está por trás dessa discussão é que a contrapartida disso seria uma redução da carga da própria pessoa jurídica no que diz respeito ao imposto de renda, o que, segundo o governo federal, implicaria uma neutralidade tributária, o que não é bem verdade, porque nessa conta feita pelo governo federal, ele ignora que, além do imposto de renda, ainda que com a nova alíquota prevista no projeto, mais os 20% de dividendos, sobre essa mesma base lucro, os contribuintes, pessoas jurídicas, também pagam a contribuição social sobre o lucro líquido, o que poderá implicar uma alíquota aí de quase 50% sobre o valor do lucro das empresas, o que é muito superior aos países, por exemplo, membros do OCDE. Quando a gente está falando de pagamento de dividendos, são aquelas empresas, e não sei se envolve ações também, que pagam uma parte dos seus lucros, seja para os seus acionistas, por exemplo, é isso? É a remuneração que a pessoa jurídica faz aos seus sócios e acionistas, né? Certo. É o lucro ali, é uma das formas de eu remunerar um sócio acionista é exatamente pela distribuição de dividendos, que é o lucro oferido pela empresa distribuído pelos seus sócios acionistas, rateado de acordo com a cota social ou ações que ele tem naquela empresa. Quer dizer que até 20 mil, então, não vai ter alteração, é isso? 20 mil reais? Microempresas, desde que seja uma microempresa, e o valor distribuído no mês não seja superior a R$20 mil. Valores superiores a R$20 mil seriam objeto de incidência. E se for uma ação, vamos supor, eu tenho uma ação que distribuiu dividendos, aí geralmente a ação não vai ser microempresa, aí vai entrar nessa alteração. Sim. Muito bem. Doutor, o texto apresentado na semana passada amplia a faixa de isenção para a pessoa física, passaria de 1.900 para 2.500, mas limita o uso da declaração simplificada. Vamos falar um pouquinho disso, por favor? Claro. Primeiro ponto que eu acho que a gente convém aqui destacar é que essa atualização feita da tabela é uma atualização tímida. Se nós analisarmos desde o período que a tabela está sem atualização, olhando em contrapartida a inflação nesse período, nós vemos que ainda há um déficit de correção acima de 60%. Então, essa correção ela é tímida, muito tímida.
E, em verdade, ela quer aparentar que nós teríamos uma redução da tributação de pessoas físicas, o que não é bem verdade. Porque, em contrapartida, o projeto ele prevê lá a impossibilidade, né, ou a diminuição de pessoas que podem se sujeitar ao desconto simplificado de 20%. E o que é esse desconto simplificado de 20%? Ele seria o equivalente ao lucro presumido das pessoas jurídicas. Hoje, um contribuinte pessoa física, ele não precisa ali necessariamente apurar todas as despesas que ele tem e que a lei autoriza ele a deduzir na apuração do seu imposto de renda, para então apurar e pagar o seu imposto. Ele pode, eventualmente, optar pela dedução simplificada. E aí 20% da renda por ele oferida é tratada como se fosse uma despesa dedutível. A partir de agora, não. Isso deixa de existir. Ou melhor, ela é restrita apenas àqueles contribuintes com rendimentos tributáveis, com valores tributáveis até R$40 mil no ano. Então, percebam que eu vou ter, consequentemente, um maior custo de conformidade para pessoas físicas, que vão ter que tomar o cuidado de, ao longo do ano, guardarem todos os documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução. E, além disso, óbvio que a partir do momento que eu tenho essa nova sistemática, o impacto final é aumento de carga tributária. E me parece que maior do que os efeitos da correção da tabela do imposto de renda. Eu fiz uma conta rápida aqui, 40 mil dividido por 12, R$ 3.300. Ou seja, quem ganha acima de R$ 3.333, porque é uma dízima, né? Já estaria fora, então, da simplificada? Aí é complicado, perfeito, é exatamente porque isso. Me parece que, e o senhor vê, R$ 3.300 não dá para dizer que é um super salário, no Brasil até seria, mas assim, basicamente vai abranger uma classe média que já é bastante tributada agora. Então, e a simplificada, geralmente a gente percebe que na simplificada você tem mais descontos. Porque aí você fala assim, vou lá na completa. Aí a pessoa coloca lá o pai, a mãe, que às vezes a pessoa que custeia, né? Coloca lá alguma coisa com a educação, põe tudo, não mudou nada. A simplificada ainda está mais em conta. Então, pelo que me parece que o baque aí vai ser grande e forte, né? De uma forma geral. Não sei a impressão do senhor. Sem sombra de dúvida. Tenho para mim que a repercussão é aumento de carga tributária e impacto em especial para a classe média. Não tenho dúvida quanto a isso. Bom, a gente está falando sobre as empresas, mas para a pessoa física, mais alguma mudança relevante nessa nova legislação? Essas seriam as principais mudanças, né, destinadas às pessoas físicas. Outra questão aqui, qualquer contribuinte pode optar pela declaração simplificada. Isso deve... o senhor já explicou, né? E o que é a declaração simplificada? Eu acho que é bom a gente aprofundar um pouquinho mais, o senhor já falou, mas é sempre bom, inclusive porque é um planejamento, não é, doutor? Então, assim, ao longo do ano, o certo é guardar os recibos do dentista, acho que plano de saúde também incorre. Então, para a pessoa poder saber que a partir de agora, como a gente colocou aqui, quem ganha tem acima de 3.300, talvez seja importante, inclusive, fazer um planejamento ainda maior, né? Sim, se aprovado esse projeto, é importante que aqueles que tenham lá uma renda anual igual ou superior a R$40 mil, que de fato, ao longo do exercício fiscal, ao longo do ano, que ele guarde todos aqueles documentos de despesas dedutíveis do imposto de renda. Então, despesas médicas, odontológicas, a escola lá dos filhos, eventualmente pensão alimentícia, enfim, todos aqueles documentos. Por quê? Porque agora ele não vai mais poder se sujeitar ao desconto simplificado. No desconto simplificado, eu simplesmente apurava qual é a minha renda devida. A minha renda devida é de tanto, eu vou lá e pego 20% desse valor e trato como se despesa fosse. É uma ficção que a lei criava exatamente para simplificar o procedimento e, consequentemente, imputar um ônus menor a um contribuinte, que é um contribuinte pessoa física e que muitas vezes, que além de ter um poder aquisitivo que não é um poder aquisitivo expressivo, como foi bem destacado aqui, mesmo no nosso país, além de tudo, é um contribuinte que muitas vezes não tem uma sofisticação de um aparato de um contador, né, de um contador devidamente que vá ali lhe instruir adequadamente, ou de um escritório jurídico, ou de uma banca jurídica para instruí-lo adequadamente. Então, na verdade, nós temos por isso também o reflexo disso, além do aumento de carga tributária, é um aumento no custo de conformidade, o custo para que eu atenda a legislação adequadamente e não me sujeite a eventuais multas, né? O que pode vir a se tornar mais recorrente caso esse projeto seja aprovado.
Pois é, diz que do tributo ninguém consegue fugir, a não ser que, ainda em fase de tramitação, a população e a sociedade civil, os órgãos, possam participar desse processo em Brasília e acompanhar de perto, porque mudanças pesadas virão. Agora, doutor, em relação a isso que o senhor acabou de falar, dá para pensar em algum tipo de planejamento? Eu acho muito difícil, porque assim, quando você vai preencher o imposto de renda, parece uma maquininha que você coloca lá e ela cospe um recibinho, porque você não sabe exatamente todos os cálculos que são feitos naquelas mais variadas questões que você coloca lá de gasto com educação. Então, é difícil dizer, vou fazer um planejamento financeiro, vou gastar esse ano com educação, porque daí eu vou ter uma restituição. Geralmente não dá para fazer isso, né? Ou dá para se planejar de alguma forma. É muito complicado, né? Para a pessoa física, o espaço para o eventual planejamento ele é quase mínimo, em especial nessas faixas tributárias, né? Nessa faixa tributária. O espaço, eu diria que ele é ínfimo, mínimo. Mínimo. Então, importante é a gente, então, acompanhar esse projeto. Agora, e para as empresas, doutor? Tem um espaço, assim, para, como o senhor falou, procurar o contador porque eu imagino assim, ainda dentro do campo da pessoa física, uma outra questão. O senhor acha que isso acaba com o imposto, que a tabela... Porque às vezes as pessoas não entendem assim, você tem a inflação, e aí você estava numa tabela de, sei lá, que a gente estava falando aqui, R$ 1.900. Mudou o ano, aumentou 6%, o seu salário não vale mais R$ 1.900, ele vale menos. Mas você... Então, cada ano que não muda a tabela, vai baixando, as pessoas que ganham menos também passam a contribuir, é o que o senhor explicou no começo. O senhor acha que pode haver uma fuga para pessoas que, de repente, ou trabalhar sem registro, ou trabalhar em outras funções, tentando fugir um pouco do leão, digamos? Um reflexo que isso eventualmente pode causar é exatamente esse, né? O caminho da informalidade. Né, para evitar que essa receita seja vista pela fazenda, pelo fisco, pelo leão e, consequentemente, tributado, o que é sempre muito ruim. Tá certo. E para as empresas, algum tipo de planejamento que se possa observar, e principalmente em relação a essa tributação de lucros e dividendos? Na verdade, uma consequência que a gente já vislumbra é o retorno do que nós tínhamos no passado, pré-95, chamado DDL, que é a distribuição disfarçada de lucros. Muito provavelmente o que vai acontecer aqui não é planejamento tributário, né? Mas uma discussão do que é. Porque muitas vezes as despesas dos sócios vão ser atreladas à pessoa jurídica exatamente para fugir da tributação sobre a distribuição de dividendos. E aí volta a ter toda uma discussão do que é distribuição disfarçada de lucro, que despesa é passível de ser arcada pela PJ, que despesa que necessariamente é da pessoa física, o que, consequentemente, vai gerar um contencioso, seja ele administrativo ou judicial. Ou seja, as pessoas vão procurar discutir isso, em especial na via judicial. Muito bem. Doutor Diego Diniz, muito obrigado, advogado tributarista e professor de Direito Tributário, nos esclarecendo aqui sobre o projeto de lei sobre elevação de carga tributária, tanto para empresas quanto para a pessoa física, em especial classe média. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a atenção, um abraço a todos. Pois é, vamos acompanhar esse assunto que tramita em Brasília, mas acompanhando aqui também a partir de São Paulo.